Fala turma, beleza? Bom gente, eu tô vindo aqui com um exemplo de exercício sobre lei dos cossenos. E é claro que lei dos cossenos não é novidade para alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Nem do primeiro, nem do segundo. Porque tanto lei dos senos quanto lei dos cossenos é uma matéria aí da matemática utilizada no ensino fundamental, mas que é extremamente importante a gente fazer revisões ao longo do tempo, porque essas duas leis aí, né? Tanto a lei do seno quanto a lei do cosseno cai bastante nos vestibulares, em alguma conta grande aí de geometria, a gente sempre passa por eles, né? Bom, primeiramente eu queria falar que lei dos senos e lei dos cossenos são duas leis utilizadas para triângulos quaisquer. Seria uma espécie de último recurso quando eu não consigo calcular por meio de teorema de Pitágoras, por meio de seno, cosseno e tangente, com cateto oposto e hipotenusa, né? A gente pode observar que esse triângulo aqui que eu coloquei de exemplo nem tem esses valores, né? Não tem porque não é um triângulo retângulo, né? Então, o teorema de Pitágoras, essas relações métricas que existem dentro de um triângulo retângulo, não tem para os outros triângulos, tudo bem? Então, lei dos senos e lei dos cossenos são duas continhas aí utilizadas para a gente calcular laterais e ângulos internos de triângulos quaisquer, tudo bem? Só que, gente, é importante relembrar o quê? Toda vez que nós temos um triângulo com essa configuração aqui do meu exemplo, dois lados fornecidos e um ângulo, a gente pode utilizar a lei dos cossenos. E toda vez que eu tenho um triângulo que tem dois ângulos fornecidos e um lado só, ou seja, o contrário do que tem aqui, aí nós utilizaríamos a lei dos senos. Tá ok? Então vamos fazer esse exemplo aqui de lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos ela já começa aqui com uma coisa bem familiar para nós, que é essa primeira parte da sua fórmula aqui, ó. Né? Isso daqui nos faz lembrar o teorema de Pitágoras, não é? Então a gente tem aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós temos aqui também uma continha, né, uma multiplicação aqui tripla, 2 vezes b vezes c, e o cosseno de A. Né? Esse ângulo A seria os 60 graus que está oposto ao lado A, no caso. Né? E aí, isso daí é importante salientar, porque as medidas de B e C não importam tanto quanto a medida ou o valor que nós vamos atribuir aqui para o valor A na nossa formulinha. Então, esse A, gente, é sempre aquele lado ou aquela lateral oposta ao ângulo, tá? Se nós olharmos no nosso desenho, a gente tem aqui oposto ao ângulo de 60, a lateral X. Eu tenho o 3 centímetros adjacente ao ângulo, tenho aqui também do lado direito 4 centímetros que está adjacente ao ângulo de 60. Então, o oposto quem é? Está do outro lado. Então, seria o nosso x, né? Bom, então vamos inserir, né? A gente sabe aí que então o 3 e o 4 vão ser o B e o C, que são os outros dois catetos. E não importa a ordem, né? A gente colocar o 3 ou o 4 no lugar do B ou do C não vai mudar nada na nossa continha. É só o A mesmo que a gente tem que se preocupar. Bom, então substituindo aí os ingredientes na nossa receita do bolo, né? A gente vai fazer a seguinte continha. Então vai ficar x, né? Nosso A, que é o lado oposto. Então vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado igual ao B e o C. B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente pode colocar aqui então, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Seguindo a nossa receitinha. 2 vezes BC, então a gente pode colocar aqui, ó, 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo A, que seria o 60, o ângulo que está oposto ao lado A. Então, cosseno de 60 graus. Tudo bem? Então vamos lá, continuando.
A gente tem aqui x ao quadrado igual. Vamos resolver esses dois quadrados. Então, esse primeiro quadrado vai ficar 9. Esse segundo quadrado fica 16. Essa continha de vezes, essa continha tripla, né? Na verdade, a gente tem uma continha aqui de 4 indivíduos, né? Vamos fazer primeiro essa parte numérica. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 4, então fica menos 24. Tá bom? Bom, galera, aqui cosseno de 60 graus, né? Qual é o valor do cosseno de 60 graus? Então, o cosseno de 60 graus, não só o cosseno, o seno, a tangente, é obrigação os alunos do ensino médio, que são aí os nossos vestibulandos, né? É obrigatório saber de cor esses valores sem ter que recorrer à tabela, tá? Então vamos lá. O cosseno de 60 graus equivale a meio, ou 1,5, ou 1 sobre 2, como eu coloquei aqui, né? 0,5, tanto faz você colocar. E eu vou escolher trabalhar na forma de fração. Então, cosseno de 60 é igual a meio, né? Vamos evitar aí números decimais. Tá, vamos continuar nossa continha, terceira linha de conta, x ao quadrado igual. Eu tenho uma continha de mais, uma de menos e uma de vezes. Então, nós temos aí como uma prioridade fazer a continha de vezes, né? Porém, eu consigo fazer 9 mais 16. Porque eu não posso fazer 16 menos 24, né, galera? 24 faz continha com vezes, com meio. Esse sinal de vezes que está aqui amarra o 24 com o meio, né? Ou seja, o 9 e o 16 não estão amarrados a essa conta de multiplicar. Então eu posso fazer sim. 9 mais 16 ficaria 25 menos 24 vezes meio, turma. E aí, 24 vezes meio, número inteiro não faz conta com o número fracionário. Então eu completo com o número 1 para eu ter fracionário com fracionário. Aí eu consigo fazer, né? Ou inteiro com inteiro ou fracionário com fracionário. Como é conta de multiplicar, é bem facinho. É só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, né? Em cima, embaixo, embaixo. 24 vezes 1 fica 24. 1 vezes 2, então fica 2, né? Beleza, terminamos as nossas contas de multiplicar. Vamos continuar então a próxima linha. X ao quadrado igual a 25 menos 24 sobre 2. É óbvio que essa fraçãozinha aqui, ela tá até fácil, né, de fazer de cabeça. Dá 12, né, galera? 24 dividido por 2 vai dar 12 batatas aí na divisão. Então fica menos 12. 25 menos 12. Próxima linha, x está terminando, né? X ao quadrado igual a 25 menos 12 dá 13. Equaçãozinha de primeiro grau. X igual a raiz quadrada de 13. Unidade de medida, centímetros. Ok? Então aí conseguimos, deixa eu destacar a minha resposta, né? Deixa eu circular ela aqui. Isso. Fica aí então um exemplo para vocês utilizarem na resolução lá da apostila de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau.